Mateus 6, a gente vai ler apenas o versículo 10. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero, no dia de hoje, destacar alguns pontos bem práticos e pastorais dessa oração. Essa oração, ela é feita no mundo inteiro. Algumas pessoas chamam de oração universal. Uma criança sabe uma oração dessa. Um jovem conhece essa oração. Adultos de todas as crenças, de todas as raças, de todas as línguas, nós conhecemos a oração do Pai Nosso. A maioria das pessoas sabem declamar essa oração de cor. Essa oração, embora pareça ser muito fácil de ser declamada, mas é uma oração muito difícil de ser vivida, de ser aplicada. Por que essa oração é uma oração difícil de ser feita? E nós temos algumas razões. A primeira razão, ela é difícil porque quando eu falo para Deus, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou abrindo mão do controle da minha vida. Eu estou abrindo mão da minha própria vontade para dizer para Deus, Deus, eu quero me submeter à sua vontade. E isso é tão bonito, mas tantas vezes na teoria, porque na prática é extremamente difícil. Porque na verdade a oração que nós costumamos a fazer para Deus é dizer para Deus, olha Senhor, eu preciso que a minha vontade seja feita. Nós oramos para Deus e colocamos diante de Deus uma série de necessidades nossas. E falamos para Ele, Deus, eu preciso que a minha vontade seja feita assim na terra como no céu. Então, nos aproximamos de Deus em oração, com os pedidos que temos, com as necessidades que temos, com as vontades, e sinceramente, com o coração bondoso que nós temos, nós esperamos que o Senhor faça aquilo que estamos pedindo a Ele. Nós achamos que Deus existe para nos proteger, Deus existe para nos guardar, Deus existe para fazer a nossa vontade. E a primeira dificuldade que temos para fazer essa oração é que a verdade tem que ser dita. Nós não queremos abrir mão do controle da nossa própria vida. Não queremos abrir mão do controle da nossa própria vontade. Mas queremos que o Senhor se submeta à vontade nossa. Segunda razão porque essa oração é uma oração difícil de ser feita, é porque lá no fundo da nossa mente, lá no fundo do nosso coração, existe um grau de incredulidade tão grande, que no fundo, nós duvidamos que Deus tem o melhor para nós. Muitas vezes, não oramos e falamos, Senhor, faça a tua vontade, porque no fundo nós não sabemos se a vontade de Deus vai ser tão boa como a gente precisa ou merece. Eu não sei se alguém já passou por uma experiência de dizer para Deus, Deus, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas não dificulta a minha vida. Porque às vezes a impressão que temos que a vontade de Deus sendo aplicada na nossa vida é nós estarmos dentro de um vendaval. Nós não conseguimos entender isso. Como posso eu estar enfrentando uma prova se eu estou debaixo da vontade dEle? Como pode Deus ter um plano na minha vida se eu estou enfrentando essas dificuldades todas que eu enfrento?
Então a impressão que temos é de que andar na vontade de Deus é ter uma vida complicada. Porque existem planos de Deus que vão nos fazer renunciar os nossos planos. Existem vontades de Deus que vão fazer renunciar as nossas vontades. Existe um querer de Deus que vai nos retirar de uma zona de conforto. E sair da zona de conforto é algo que a gente não quer, que a gente não gosta. Sair da zona de conforto é algo que nos incomoda demais. E muitas vezes o que alguém diz é melhor deixar as coisas como estão. É melhor deixar tudo como está. Eu não sei se realmente, agora pensando bem, se isso realmente é melhor para a minha vida ou não. Porque às vezes a vontade de Deus vai exigir que você mexa em coisas da sua vida que você não quer mexer. Que você repare coisas, que você modifique coisas, que você não está com disposição para isso, ou pelo menos não agora. E se você for estudar a história do povo de Deus desde o princípio, Deus sempre disse para o povo que Ele quer o melhor para nós. Sempre o desejo de Deus, sempre a intenção de Deus é o melhor para o seu povo. Em Jeremias 29:11 mesmo ele disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Levítico 20:24, ele diz: a terra que eu tenho para vocês é uma terra que mana leite e mel. Isaías 1:19, ele diz: eu estou com vocês, eu tenho o melhor para vocês, eu vou dar vitória para vocês, se vocês crerem em mim, se vocês dependerem de mim, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas o que acontece é que na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós nos esquecemos disso, e quando nós nos lembramos disso, nós duvidamos. Como pode conciliar o amor de Deus com as dificuldades humanas? Então nós não conseguimos associar isso. Salmo 81:10, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Então, se Ele diz: eu sou o Senhor, o seu Senhor, Ele está dizendo: eu sou o teu dono. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. Então, além dele ser o seu Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele ainda diz: abre a tua boca que eu a encherei. Ou seja, eu tenciono satisfazer vocês de forma suficiente, de forma eficiente, de forma satisfatória. Eu quero o melhor para vocês. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca, eu a encherei. Salmo 81:11 ele diz: mas o meu povo não quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Por quê, irmãos? Por que o povo não quis escutar a voz? Por que Israel não atendeu a voz de Deus? Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sabe por que o povo não quis ouvir a voz de Deus? Porque o pensamento de Deus não é igual ao nosso. Nós gostamos de ouvir quem tem pensamentos iguais ao nosso. Ele diz em Isaías 55:8: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Eu quero o melhor para vocês, mas nas suas ignorâncias e incredulidade, vocês querem sempre o pior. Por que muitas vezes a gente quer ser feliz, a gente tenta fazer um plano, a gente tenta fazer a escolha certa, mas muitas vezes aquilo dá errado. A gente tem boas intenções, a gente tem um planejamento bom, a gente parece que tem tudo para dar certo, mas em alguns momentos parece que aquilo ali dá ao contrário daquilo que a gente espera. Porque muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Não vivemos os planos de Deus para a nossa vida. Nós temos o compromisso com os nossos planos, com a nossa vontade.
E vamos ter com Deus somente quando tudo der errado, para saber de Deus o que está havendo. E olha o que Deus vai responder no Salmo 81:12. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Vocês não querem a vontade minha, vocês não querem os meus conselhos, vocês não querem que eu satisfaça vocês, então vai do jeito de vocês. É assim que você quer? Vai lá e faz. É dessa forma que você quer? Vai lá e faz. Vocês não querem ouvir o que eu tenho? Vocês acham que a minha palavra é difícil? Vocês acham que o meu conselho é complicado demais? Você acha que sair da sua zona de conforto não pode ser agora assim? Então vai e age da sua forma. Faça do jeito de vocês, diz o Senhor aqui em Salmo 81:12. Quando chega no versículo 13, Deus ele termina a sua fala dizendo: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu os sustentaria com trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha, se o meu povo me escutasse a minha voz. Ou seja, você evitaria muitos problemas se me escutasse. Vocês evitariam muitos transtornos se vocês andassem no meu caminho, se vocês fizessem a minha vontade. Mas quando nós encontramos essa oração, venha o teu reino, faça a tua vontade, a gente começa a perceber que essa oração é uma oração não tão fácil como a gente pensou que seria feita. Uma oração muito difícil de ser feita, porque na verdade nós não queremos abrir a mão da nossa vontade para nos submeter à vontade de Deus, porque no fundo, nós não cremos que Deus tem o melhor para nós. Muita gente duvida do caráter de Deus, muita gente duvida da vontade de Deus, de que ela é boa, perfeita, agradável. Exatamente por isso, como conciliar a vontade boa, perfeita de Deus com as dificuldades humanas? Então, no raciocínio humano, superficial, isso parece que é uma contralógica. A terceira razão é porque muitas vezes andar na vontade de Deus envolve sofrimento. Andar na vontade de Deus envolve provação. Andar na vontade de Deus envolve cruz, envolve renúncia, envolve mortificação da carne. Veja Mateus 26:39. Nós temos uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. Jesus indo para o Getsemane, Jesus indo para a cruz, e nesse momento Jesus está sendo tentado a desistir da cruz. Veja, o Filho de Deus perfeito, o Filho de Deus sem pecado, o Filho de Deus imaculado, sendo tentado a desistir da cruz. E Mateus 26:39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja que Jesus está aqui em profunda angústia. Versículo 38 diz: a sua alma está profundamente triste até a morte. E no seu estado de profunda angústia, ele faz uma oração dizendo: Senhor, existe um meio do Senhor salvar os seus filhos sem que eu beba o cálice do sofrimento da cruz? Faz agora, Pai. Mas a vontade de Deus, Isaías 53 diz: agradou Deus moê-lo. Agradou Deus moê-lo. A vontade de Deus para Jesus aqui era justamente o cutelo divino. Era justamente Deus matar Jesus, para que através da morte de Jesus nós pudéssemos ter a vida eterna, e através do seu sacrifício nós pudéssemos ter salvação. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos.
É o que diz 2 Timóteo 3:12. Todos aqueles que quiserem viver na presença de Deus, em santidade, corretamente diante de Deus, serão perseguidos, não terão uma vida fácil. E muitas vezes nós temos medo de fazer essa oração. Todavia, não seja como eu quero, Senhor, mas sim como Tu queres. Porque o querer de Deus foi colocar o Seu Filho, sobre o Seu Filho, todos os pecados nossos. O desejo de Deus foi despejar sobre Jesus toda a sua ira justa, para que através do sofrimento de Jesus propiciasse a justiça de Deus e Ele pudesse dizer para mim e para você nos dias de hoje: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:17, se em Cristo sofremos, com Cristo nós seremos também glorificados. Veja Hebreus 5, vamos aprender com Jesus, Hebreus 5, versículo 7, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, Filho unigênito, Filho perfeito, Filho divino, Filho humano, ou seja, nós também, da nossa aflição, o fato de nós sermos filhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando na presença de Deus, isso também não nos isenta do sofrimento. Jesus, mesmo sendo filho, sofreu, mas ele vai dizer uma coisa lindíssima nesse texto, é que ele aprendeu pelas coisas que sofreu, ele aprendeu pela obediência. Quando nós sofremos, mesmo obedecendo a Deus, mesmo estando na vontade de Deus, quando nós sofremos segundo a vontade de Deus, diz o apóstolo Pedro, que repousa sobre nós o Espírito da glória de Deus. Porque nós estamos sofrendo segundo a vontade de Deus. Vamos imaginar que essa mensagem encerre em alguns minutos. E na sua oração, você diz: olha, Senhor, eu aprendi a mensagem de hoje. Foi uma lição para mim. A partir de agora, não vai ser apenas uma oração, mas vai ser uma prática na minha vida. Senhor, faça a Tua vontade na minha vida a partir de agora. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. A partir de agora não é a minha vontade mais, Senhor, é exclusivamente a Tua, 100%. Aí amanhã você perde o emprego. Aí amanhã a crise que está instalada se agrava mais. Aí amanhã surge um problema sério na sua vida. Você enfrenta um problema sem precedentes. O que você pensa disso? Justamente na hora que você quis que a vontade do Senhor fosse feita na sua vida, é exatamente nessa hora que parece que tudo complica mais. Talvez nesse momento você pense: puxa, eu não deveria ter dado ouvidos àquele pastor, eu não deveria ter ouvido aquela mensagem ontem. Sabe por quê, irmãos? É porque a gente entende que a vontade de Deus é como se fosse um paraíso. A gente entende que a vontade de Deus é como se fosse um mar de rosas, apenas isso. Por isso nós temos essa dificuldade de fazer essa oração: seja feita a Tua vontade, porque a vontade de Deus também envolve sofrimento, a vontade de Deus também envolve renúncia, a vontade de Deus também envolve cruz, a vontade de Deus envolve mortificação, a vontade de Deus muitas vezes implica em ser rejeitado, sendo incompreendido. Quarto lugar, por que é difícil fazer uma oração como essa? Seja feita a Tua vontade, Senhor. Porque quando eu oro assim, eu estou fazendo uma oração contra o status quo, o estado das coisas. Quando eu oro assim, eu estou orando para que tudo ao meu redor seja transformado.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, em 1 João 5:19. Então, quando você ora, Senhor, seja feita a tua vontade, você está orando para que Deus faça uma grande revolução, uma grande transformação. Por isso a oração é a coisa mais revolucionária da história, porque através da oração Deus muda sistemas, através da oração Deus muda pessoas, através da oração Deus dá novas direções. Quando a gente ora e diz, Senhor, seja feita a tua vontade, nós estamos orando contra a situação que está exposta, que está pronta. Só a oração tem um poder revolucionário, só a oração. Nada muda sem oração. Nada muda. Por isso que quando você enfrenta um problema, você enfrenta uma dificuldade, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é desmotivar você a orar. Porque ele sabe que a oração, Deus tem poder de transformar a sua vida e transformar coisas a partir da oração. Você pode criar leis, você pode criar regras, você pode criar sistemas, mas só a oração pode mudar, só a oração pode transformar. Não existe poder contra o status quo. Não existe nada que mude o estado das coisas nesse mundo, senão o poder da oração. Mas não é qualquer oração, e sim a oração que diz, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém, queridos? Eu quero encerrar dizendo qual é a maior fonte de encorajamento para eu orar, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Qual é a maior fonte de encorajamento? Veja comigo Números 9, versículo 15 ao 23. Moisés, quando construiu o tabernáculo, Deus colocou lá uma nuvem. Era a nuvem da sua presença. De dia era a nuvem, e de noite era uma coluna de fogo. De dia, aquela nuvem era como um ar-condicionado para aquele povo, porque o sol era um sol muito bravo, muito aquecido. De noite, aquela coluna de fogo era como um aquecedor que protegia aquele povo dos frios mais intensos. Veja Números 9:16. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Ou seja, Deus está com você, Deus está contigo. Ele mesmo diz, eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Números 9:17. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Ou seja, a nuvem andava, eles tinham que andar, a nuvem parava, eles tinham que parar. Significa o quê? O povo tinha que obedecer. Levantou a nuvem, levantou o acampamento. Parou a nuvem, parou o acampamento. Significa que a presença de Deus manifesta, precisa ser obedecida na sua vida. Quando a presença de Deus se manifesta, ela precisa ser obedecida na sua vida. Mas tem um detalhe nesse texto. Veja, Números 9, que é onde estamos, versículo 19. Quando a nuvem se detinha por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Versículo 20. Às vezes, presta atenção, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, versículo 21, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. O que nós aprendemos aqui? É que quando eu oro dizendo, seja feita a tua vontade na minha vida, o que Deus quer é que a gente esteja antenado com a sua palavra. O que Deus quer é que a gente esteja em sintonia com Ele, ligado com Ele. Veja que Deus não dizia que quanto tempo ia ficar aquela nuvem.
Deus não dizia quanto tempo o acampamento iria ficar ali. Muitas vezes, quando o povo achava que iria se acomodar, que ficaria mais um pouco, que agora finalmente iriam descansar, Deus mandava o povo avançar. Quando o povo achava que estava prestes a levantar o acampamento para avançar mais um pouco, Deus não dava nenhum sinal. Eles precisavam de continuar. Eles não sabiam quando a nuvem ia andar ou não. Eles não sabiam quando Deus ia trazer uma direção para fazer isso ou aquilo. Nesse contexto, quando nós olhamos para a nuvem, significa que nós estamos olhando para Deus, olhando para a presença de Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não conheço a tua vontade, mas eu sei que ela é boa, eu sei que ela é perfeita, eu sei que ela é agradável. Eu estou ligado contigo, eu estou sintonizado contigo. Senhor, eu estou na intimidade contigo, eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso viver sem a tua presença. Sem ti, eu nada posso fazer, Senhor. Eu não posso tomar uma direção na minha vida se a tua presença não for comigo, se a tua presença não me conduzir. Eu não posso sair desse lugar. Então, quando nós fazemos essa oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é como se nós estivéssemos dizendo para Ele: olha, Senhor, nós somos os teus servos, Tu és o nosso Senhor. E o servo está olhando para a mão do seu Senhor, como diz lá em Salmo 123, versículo 2, esperando um sinal do seu favor. Ou seja, para onde o Senhor apontar, nós iremos. Nós estamos com os nossos olhos fitos em suas mãos, dependendo completamente do Senhor. E não é isso que ele diz em Salmo 32, versículo 8? Instruir-te-ei e ensinarei o caminho em que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselhos, diz o Senhor. Ou seja, anda na minha presença. Eu tenho direção para a sua vida. Fixa os seus olhos em mim, presta atenção em mim. Em algum momento eu vou sinalizar. Você tem que estar atento, você tem que estar ligado, você tem que estar pronto para obedecer. É na presença do Senhor, é na comunhão do Senhor que Ele diz aos seus discípulos: eu já não vos chamo de servos, agora vos chamo de amigo. E amigo é aquele que tem intimidade com o seu Senhor. Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais na presença você está de Deus, mais da vontade de Deus você vai saber, mais da vontade de Deus você vai conhecer para a sua vida. Busca Deus, viva na presença de Deus, olha para Deus, esteja sintonizado com Deus, e você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas desligado da presença dEle, da vontade dEle, você pode fazer planos, mas no final daquele caminho vai dar em caminho de morte. Não vale a pena uma vida fora da presença de Deus. A vida só vale a pena quando ela cumpre o seu papel. Deus criou a nossa vida com um único e exclusivo papel: viver para a glória dEle. A nossa vida não vai ter sentido enquanto nós não assimilarmos isso, não aplicarmos isso, não vivemos isso na nossa vida. Viver a nossa vida para a glória de Deus. Tudo que eu disser, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, tudo que eu sentir, toda a minha essência, tudo aquilo que engloba a minha existência, tudo aquilo trabalhando em função de glorificar a Deus em todas as coisas. Esse deve ser o nosso esforço, essa deve ser a nossa oração. Mais intimidade, mais aproximação com Deus, para saber exclusivamente dEle, porque Ele é suficiente para nós saber a vontade dEle para a nossa vida, para que os nossos caminhos sejam realmente caminhos de paz e não de mal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você encontre na palavra de Deus suprimento para você, alimento para a sua alma e direção para a sua vida. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça. Pai bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra, louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua presença, que é sempre constante em nossas vidas, Pai, que nos traz direção, que nos traz alento,
que nos traz sustento. Ó Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, ela muda o nosso caminhar, a nossa direção, quando muitas vezes nós tentamos andar pelo curso da nossa própria vontade, Pai, e sabemos que por ali as coisas não vão tão bem assim, mas quando nós encontramos a Tua palavra acende um clarão diante de nós, ela ilumina os nossos pés, para nós não tropeçarmos em alguma pedra, Senhor. Ó Deus, faz a Tua vontade na nossa vida, ainda que essa vontade custe mais de nós, ainda que essa vontade exija renúncia, mortificação da nossa carne, ó Pai, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. O Senhor é aquele que, quando nos dá uma ordem, o Senhor também nos dá capacidade para cumprir a Tua ordem. Ó Pai, jamais seremos impotentes para fazer a Sua vontade, se o Senhor, através de Cristo Jesus, nos ajudar. E a presença de Jesus é constante em nós, através do Espírito Santo. Ó Deus, o Teu Espírito habita em nós, o Teu Espírito nos orienta, o Teu Espírito nos capacita, o Teu Espírito nos dá poder para cumprir a Tua vontade. Por isso, faça a Tua vontade na nossa vida, realiza os Teus propósitos em nós, fortalece-nos, impulsiona-nos, motiva-nos, ó Deus, em direção à Tua vontade todos os dias. Ajuda-nos, ó Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Toma a nossa família, toma a nossa casa, ó Deus, o nosso lar, nós colocamos em Tuas mãos, ajusta aquilo que está desajustado dentro dos lares, venha converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, venha converter o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, que haja paz dentro desse lar, que a Tua vontade seja feita dentro dessa casa, em nome de Jesus. Ó Deus, agasalha essa família, como a galinha, Senhor, agasalha os pintinhos debaixo das suas asas, protege, ó Senhor, a Tua família, a família de Deus, protege a Tua igreja, protege o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, venha suprir as nossas necessidades, porque a nossa vida está em total dependência do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que nos acompanham todos os dias da nossa vida. Obrigado pela bondade e pela misericórdia do Senhor que nos segue todos os nossos dias para sempre, Pai. Em nome de Jesus, é o que Te pedimos nessa manhã, para a honra e glória do Seu nome, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido sobre toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.